aqui hoje com a nossa amiga, parceira, Patrícia Bezerra, que é vereadora eleita pelo PSDB e também é psicóloga, então assim, acaba entendendo muito das dificuldades. Como vai, Patrícia? Tudo bem? Tudo ótimo, Sandra. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da trajetória, porque você quis se eleger. Eu vejo que você tem assim todo um trabalho voltado para o terceiro setor, para os mais carentes, e assim, aquela pessoa que está sempre ajudando a comunidade. Queria saber se isso tem a ver com a sua formação. Por que isso daí? Bom, na verdade, essa trajetória de entidade social surgiu há muitos anos. Eu sempre fui voluntária como psicóloga numa entidade social, que foi o Carlos Alberto Bezerra, meu marido, que hoje é deputado, que fundou. E nisso a gente foi trabalhando, desenvolvendo outros projetos, eu fui me afeiçoando pela área, pelo segmento, fui me aperfeiçoando e depois disso ele foi eleito vereador. E quando ele era ainda candidato, ele fez um processo de transição, deixou um grupo e eu estava nesse grupo gestor da entidade. Ele foi eleito e o lugar da presidência ficou vago. Ele falou, Patrícia, você fica aqui para mim um pouco, até a gente ver, né? Muito sábio da parte dele, né? Extremamente astuto. Eu falei, é claro que eu fico, até você encontrar uma pessoa. Mas ele sabia que eu seria a pessoa, né? Não, e você começa a se apaixonar pelo projeto, não tem como você fazer de conta. Exatamente. De verdade. Fazer o social, assim, é uma coisa que encarna em você. Você é absorvido por aquilo, se apaixona por aquilo, se envolve com as pessoas, você vê as coisas acontecerem enquanto você amassa o barro, e aí por conta daquele resultado você quer fazer mais. Aí você começa a pensar em outros programas, em outros, e aí você fica realmente atônito de ver o que é possível fazer e que infelizmente, por muitas e outras razões, não é feito na nossa cidade, socialmente falando. E como tem um limite, como tem um teto, as organizações sociais, as entidades sociais, as ONGs, tem um limite que o próprio poder público coloca, impõe. E aí a gente começou a ver a possibilidade de eu ir para a vida pública. Na verdade, Sandra, eu fui muito resistente no começo. Eu nunca me vi política, embora eu estivesse fazendo política, aquilo era política uma política pública, é uma política social, de atendimento de demanda da necessidade da população, mas eu nunca me vi num cargo eletivo. Eu sempre falei assim, eu sou uma pessoa de bastidor, eu sempre me escondi no bastidor. E aí as pessoas mesmo da comunidade começaram a falar, se o Bezerra ganhar deputado, a única pessoa que a gente aceita aqui vai ser você, como vereadora. E aquilo me deu um nó na cabeça, eu fui para terapia, né? Eu tenho as minhas crenças de fé também, fui fazer as minhas orações, mas no fim emergiu aí uma candidata e graças a Deus a gente teve êxito e estamos aí, lutando, continuando lutando. Agora eu queria que você falasse dos seus principais projetos de lei. Eu vi aquele do Parto Humanizado, queria que você contasse para o pessoal como foi. Eu acho que assim, a humanização, eu acho que talvez seja inerente à sua formação, né? Então acabou calhando, queria que você contasse para o pessoal. A questão do parto humanizado, que a gente chamava de parto sem dor, né? Foi muito bacana, porque quem conhece já a trajetória do deputado sabe que ele deixou um legado para a cidade que é o Mãe Paulistana. E o Mãe Paulistana garante o acesso da gestante pobre da cidade a ir vir do posto de saúde sem pagar o bilhete único. E aí a gente falava assim, olha, esse projeto é bárbaro, ele sempre calou muito no meu coração, eu sou mulher, né? Fui gestante, exatamente, sou mãe. E a gente sabe, pela minha ligação com a periferia, a gente sabia o que significa, a gente fala assim, um bilhete único. Gente, um bilhete único para nós pode não fazer nenhuma diferença no nosso orçamento. Mas um bilhete único na vida de uma pessoa que vive com salário mínimo ou menos, faz toda a diferença. É muito diferente. Pode até levar ao óbito de uma criança por falta desse recurso para ir vir do hospital. E aí eu falava assim, mas amor, ainda falta alguma coisa. Falta uma coisa de planejamento familiar, para que essa menina não engravide e que ela não vá parar no sistema de atendimento à gestante, né, sem planejamento. E também falta um pós, né? Falta a preparação aí desse parto, falta cuidar dessa mulher. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Mal sabia eu que eu faria.
Aí, no que a gente estava pensando a campanha, eu falei assim, olha, sempre me incomodou a preparação dessa gestante pro momento do parto, né? Ser chamada pelo nome, Sandra, não ficar falando assim, ó, a fulana, ó, vem aí. A mamãe, mãe, né? Ser tratada na recepção do hospital com delicadeza, com gentileza. Que é o que a pessoa tem no hospital particular, né? Exatamente. Então, assim, por que a pessoa, por falta de recurso, né, por ela ser de uma outra camada da sociedade, ela precisa ser tratada nos cascos? Não, Patrícia, eu vou te falar uma coisa. Você estava falando aqui, tem algum tempo atrás, eu morava perto do Hospital Campo Limpo, é um bairro bem humilde de São Paulo. E assim, eu estava passando, eu estava vindo para o trabalho e estava vendo uma mãe que teve alta com bebê. Eu tenho 4 filhos, a maioria do povo sabe toda a minha história. E aí eu fiquei olhando assim, tava saindo ela tava segurando a barriga, assim, com o bebê minúsculozinho, e fechou, e tava o marido junto, né, aí fechou o sinal, ela foi pro ponto, eu fiquei olhando, ela foi tomar um ônibus, quando acabou de ganhar neném, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, cada um dos 4 que eu ganhei em São Paulo, que não falta é buraco nas ruas, aí assim, você vai pra casa, o marido vai te buscar com aquele carinho de carro. E aí eu fiquei assim, você ainda reclama, porque foi tudo cesárea, dói no trajeto. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ela vai de ônibus, você tem. Minha vontade era fazer a volta do serviço, não ir trabalhar e pegar a pessoa. E eu fiquei olhando assim, você fala assim, do bilhete único que faz a diferença, faz mesmo. Faz. E assim, por incrível que pareça, para quem ganha um salário mínimo, paga um aluguelzinho de R$500, sobra o quê para a pessoa comer? Sim. Então, assim, foi muito bom e eu acho que você tem toda a razão. Acho que a gente devia pensar para as mulheres terem como ir para casa depois do parto, Exatamente. né? Porque eu acho que é uma coisa, assim, muito desumana, muito desigual entre as camadas sociais. Ainda é. E esse projeto preconiza que, desde a entrada dessa gestante no hospital, vai ser um tratamento humanizado, diferenciado, de acolhimento para essa gestante, que já tem uma vida completamente conturbada, difícil, né? Às vezes aquela criança não era planejada, está quase sendo um problema para essa mãe, vai ter que lidar com isso, né? Então, assim, aí ela vai ser encaminhada para uma sala de parto, e na sala de parto ela vai ter uma série de procedimentos para alívio da dor. Um deles que é fundamental é o acompanhante estar com ela. A gente já tem pesquisa que mostra que o fato de você ter um acompanhante com você reduz a sua ansiedade. Sim. E a ansiedade a ansiedade gera dor, né? Essa coisa de você não saber o que você vai encontrar, porque mais que você teve 4 filhos, cada parto foi diferente do outro, Sandra. Cada situação é diferente. Então, assim, você ter alguém que você confia naquele momento, reduz sua ansiedade e com isso você ameniza a dor. E aí ela tem acesso a todos os métodos não farmacológicos, que a gente chama, ou seja, que não faz uso de medicação para o alívio da dor, mas se mesmo com todas essas terapêuticas de massagem, um banho de chuveiro morno, fazer exercício em bola de pilates para facilitar a dilatação para vir o bebê, se mesmo assim, no momento do parto, ela tiver uma dor que para o limiar dela é maior do que aquilo que ela aguenta, ela tem o direito de levantar a mão e falar para o médico, eu quero uma anestesia para o parto normal. Porque o que acontecia na rede pública, na maior cidade da América Latina, na mais rica, era que as pacientes de hospitais, de públicos, elas não tinham direito à anestesia do parto normal. E aí acaba acontecendo aquela situação. Se você quer, você paga por fora, o médico dá um jeitinho e dá. Na verdade, assim, no hospital público, nem isso era feito. Não? Não. A gente ouviu coisas do tipo, Sandra, ela não quis fazer, então ela que sofra. Doído, né? Por que ninguém fala pra gente lá no hospital, no Santa Joana, no São Luís, você não quis fazer, agora você sofra? Imagina ser tratada com café da manhã de princesa. Né? Por uma questão de extrato social. Então é isso que a gente quis acabar com a lei e graças a Deus a gente está tendo êxito. Eu queria te falar também, acho que tem um outro projeto dela que é muito bacana com relação ao aleitamento materno em local público. Muitas vezes a mulher era vista com uma certa
antipatia, é um certo preconceito. Só que o bebê quer comer e você não tem outra opção se você não amamentar. Eu achei que esse também foi muito bacana. Exatamente. Queria que você falasse um pouco. Foi impressionante, a gente ficou, inclusive, nos chamou a atenção a repercussão que teve a aprovação dessa lei, né? Porque eu acho que muita gente se sentia incomodada e não falava, não verbalizava por constrangimento. A mãe brasileira, ela se constrange ao amamentar em público por conta dos olhares que existem em torno dela. A gente tem ainda uma visão muito erotizada dessa mama, né? Que é o canal de alimentação do bebê. Ali não é um seio que está numa revista de mulher nua, né? É o canal de alimentação, é a via pela qual o bebê se alimenta. Mas todo mundo tem um olhar tão, por um lado, conservador e pudico, e por outro, também erotizado. Porque se você olha para a mama na perspectiva erótica, realmente é uma falta de pudor. Mas se você olha para a mama como o meio pelo qual o bebê se alimenta, de uma interação lindíssima que existe naquele momento, de mãe, de filho, de vínculo, de afeto que se forma, começa a se formar ali, a visão muda, você começa a contemplar aquela cena, né? E é isso que a gente quer mudar no Brasil, a começar de São Paulo. Tudo que acontece em São Paulo reverbera no país, né? Então é isso que a gente quer, mudar o olhar dessa pessoa que está vendo uma mãe amamentar, para ser mais uma coisa, para sacralizar esse momento e a gente mudar esse conceito, essa cultura. O aleitamento materno é tudo na vida dele. Exatamente, mas fazer essa transição da erotização para compreensão daquele momento como um momento de formação de vínculo e de necessidades que são fisiológicas para o bebê. Bom, tem um outro projeto que eu acho que assim é fundamental, que é a embalagem, o descarte de embalagens. Porque hoje assim, você vem em São Paulo, você vai comprar um sabão em pó, a embalagem é desse tamanho, a quantidade de produto. Eu fico me perguntando, quem é o imbecil que desenha essa embalagem? É pra quê? Pra colocar mais propaganda? Porque é tudo muito complicado. E hoje, se você pegar as cooperativas de reciclagem, elas têm uma situação muito complicada, inclusive as mulheres, que assim, que é o que a gente tá falando, você falou da importância de tratar bem essas mulheres, de reinseri-las. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu projeto de lei também. É muito bacana também, aliás, esses dois projetos, tanto o Parto Sem Dor quanto esse das embalagens, a gente ganhou um prêmio aí do Instituto, não é o Etos. Programa Cidades Sustentáveis. Isso, Programa Cidades Sustentáveis, que é ligado ao Nossa São Paulo. Nossa São Paulo. E como uma ideia realmente de vanguarda para a cidade. É exatamente isso que você falou, né? A gente vai no mercado, você às vezes compra um copinho para alguma coisa, um copinho de medida, e a embalagem de papelão é desse tamanho. Aí você tem a opção de falar assim, ó, eu não quero, eu tô com a minha eco bag, um dia nós vamos chegar lá, todo mundo, né? Eu tô aqui com a minha sacola sustentável, não cabe nela, então assim, eu não quero isso, eu quero só o que me interessa. Você vai no sacolão, né? Eu quero a verdura, eu não quero esse isopor e o plástico que estão na verdura. Eu só quero a verdura. Se você quiser, você leva uma outra sacolinha. Por isso que agora os mercados têm, então, uma caixa que a hora que você compra, você descarta a embalagem ali. E aquilo já vai para um fim específico, já segue direto para as cooperativas que sabem muito bem como processar aquilo. Então, da ótica da sustentabilidade, é perfeito, atende todo mundo, atende o consumidor e atende na questão do descarte, que já tem o seu fim. E faz menos volume, inclusive, para você levar para casa. Exatamente. Então isso é muito bacana. Agora, projetos de lei em tramitação. Tem alguns que eu olhei e achei bárbaro. Também do direito da gestante cega. Eu acho que assim, pensar na pessoa que não enxerga é pensar num mundo diferente. Porque assim, ninguém pensa neles. Porque simplesmente é um número, não dá voz, é pouco. Então, assim, as pessoas, infelizmente, os parlamentares, os políticos, muitos ainda pensam em fazer projeto que dá visibilidade. Você não, você tem um olhar humano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Esse olhar é nosso, né, Sandra? É típico e peculiar da mulher, né, do nosso gênero, não tem jeito. Isso aí nos acompanha. E quando eu vi esse vídeo, eu vi um vídeo, saiu tava na UOL,
e saiu o vídeo desta invenção maravilhosa que eles tiveram a ideia, 2 médicos que se fazem a questão de radiologia, né? E eles criaram essa possibilidade para a cega, que só tem o contato tátil, né? E que, como que ela fazia o ultrassom? O médico ia falando, olha, ele está nessa posição, ele está virado para cá, ele tem, estou vendo a mãozinha deles, ela ia pelo auditivo e formando uma imagem na cabeça, é óbvio. E o que eles fizeram? Eles traduziram isso numa peça, né? Então, é um material resinado que você manda essa imagem que está na máquina do ultrassom, que é extremamente definida, e produz uma peça que ela pode tocar. Ela pega aquilo na mão e como ela tem uma percepção absurda, muito mais elaborada que a nossa, ela vai tocar. É lindo. A cena, eu chorei quando eu vi o vídeo. No momento que eu vi o vídeo, ela tocando e aquilo, isso, a lágrima escorrendo aqui. Ai, esse nariz E nesse caso era um casal de cegos. Os 2 eram cegos. Então, ela, olha, o nariz dela parece com o seu. Ela sabe como é o formato do nariz do marido dela, né? Ai, o nariz parece com o seu, olha o dedinho. Então, aquilo foi assim, não, pera um pouquinho. Nós temos que democratizar esse acesso, né? Então, é possível, a gente tem uma população que é grande, mas não é enorme na cidade de São Paulo, né, de cegos. Então, a gente quer proporcionar essa possibilidade que a gente, como gente que enxerga, né, que a gente que é portadora desse dom, acho que agora é dom no nosso caso, para a gente ter ela tem a mesma sensação que a gente tem, é legítimo que ela tenha. Sim, né? Porque você pega a mãe que está ali no primeiro bebê, para ela, a hora que ela vê o ultrassom, é o primeiro contato visual que ela tem com o neném. E você priva a pessoa que é cega disso daí. Isso eu amei. Agora me conta, como é que é o projeto seu para o funcionamento das agências de modelo? Esse projeto também foi doído, porque ele nasceu da CPI de exploração sexual infantil em São Paulo, né? Então, a gente viu como a rede de proteção na cidade é porosa, né? Como ainda tem muita falha no atendimento, no cuidado com essa criança. E uma das vertentes que você traz a criança para São Paulo, oriunda de outros estados, né? Maranhão, Acre, vendendo um sonho de ser modelo, é muito mais utilizado, né, do que a gente imagina. Então você traz uma menina bonitinha que vem de lá, com um corpinho super bacana, e você vende que ela vai ser uma grande modelo aqui em São Paulo, que ela tem a chance. Você vende um sonho para essa criança, essa adolescente, né, e que vem menor de idade, sem estrutura aqui, para ser cuidada por uma agência. A hora que ela chega aqui, Sandra, não é bem assim. Não é uma agência, é uma agência. Ela é extremamente duvidosa no sentido do seu interesse, e essa criança acaba sendo vítima de um mercado de exploração sexual infantil. E a gente, então, por uma série de coisas que normatizam e regulamentam a agência, isso vai coibir com que agências com esse formato, com essa intenção, funcione aqui na capital. Parar de vender sonho, né? Porque eles começam a... Vender sonho e vender gente, né? Porque minha filha tem 12 anos e a avó dela é meio boba. E ela assim, e olha assim, você pensa que isso acontece com a camada A, B, acontece com todas. A Daniela fala assim, não mãe, hoje tem que pagar para fazer uma foto X. Eu vou pagar. Daniela, isso não vira, filha, você é bonita, mas você não vai dar certo como modelo, eu não tenho tempo para isso. A avó levava, era algo daqui, era algo dali. Aquele dia que eu falei, gente, mas eu acho que esse povo tá só tomando o dinheiro das duas e a avó dela pagando. Eu falei, pode parar com esse negócio de modelo, vai fazer balé. Então ainda tem essa outra situação que a avó vai lá, investe, e eles ficam comendo dinheiro, falando que vai levar para agência X, para o comercial Y, não rola. Sim. Então eu acho que realmente precisa de uma proteção. Sentido. Não sei se você acompanhou esses dias, esses tempos atrás, na Globo, foi vinculada como se fosse uma minissérie, tratando exatamente dessa questão, né?
da tal, do outro lado que existe em muitas agências, né? No lado corrompido, no lado que comercializa outro tipo de coisa que não é passarela, né? Que eles chamavam de book rosa. Então isso é muito mais comum, corriqueiro e disseminado do que a gente imagina. E é isso que a gente tem que coibir nos casos, por exemplo, de adolescente que não tem nem como responder porque não é maior, né, não tem maioridade, então precisa de proteção e nesse caso o Estado tem que proteger. Bom, tem um outro projeto da Patrícia que eu achei muito bacana, que é com relação ao contraceptivo de longa duração para as mulheres que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Não, e não é só isso, você pega uma mulher que usa drogas lá na Cracolândia. Ela chega ao ponto dela estar grávida de 4, 5 meses e não saber. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas você foi direto ao Era cerne, isso? exatamente isso. Eu vejo aquelas barrigudas e falo, meu Deus, quem será o Hoje a pai? gente tem 30 meninas grávidas na Cracolândia, né? Naquela região do centro, porque infelizmente também na cidade de São Paulo a gente está tendo a formação de várias Cracolândias, mas naquele lugar Esparramou, né? Esparramou. Mas ali o que acontece? Você tem a questão do uso da droga e que faz você ter atitudes que você talvez não teria se você tivesse outro tipo de lucidez, né? A droga te tira a lucidez. Você está num espaço onde, para conseguir a droga também, Sandra, você também faz esse tipo de acordo. Né? Ó, eu tenho relação com você e você me dá a pedra. Então isso é extremamente comum. E essa menina está completamente desprotegida, ela não vai numa UBS pegar um preservativo, isso não existe, né? Não existe, nem toma uma pílula, nós estamos falando de outro universo. E aí, para esse tipo de público, a gente está pleiteando, né, tanto em adolescentes que de periferia, por conta também da questão do baile funk, que também dissemina muito a gravidez indesejada e doenças que antigamente já teria sido erradicada, né? A gente não tinha mais sífilis em São Paulo, a sífilis está voltando, por conta dos bailes funk. Então, para esses públicos, a gente coloca um subcutâneo, tem a duração de 3 anos, essa menina vai ser acompanhada, ela não vai ficar solta, ela vai se inscrever no programa, né? Vai ser deliberado dela, olha, eu quero participar desse programa, então aí ela coloca o implante subcutâneo, tem 3 anos e o melhor, Sandra, o uso da droga não tira a eficácia da medicação. Então não é porque ela está fazendo o uso da droga que ela vai poder engravidar. Então assim, ela vai manter a eficácia da medicação e, enquanto isso, a política pública que está prevenindo o uso de droga também faz a sua ação junto com essa mesma menina. E assim, quantos filhos, assim, essa menina que tem um bebê, e é muito comum às vezes você ver a usuária de droga com um baita barrigão, de pé no chão. Como a gente conversou, a Cracolândia, ela hoje está dividida. Então assim, tem um pouquinho aqui, um pouquinho lá, magra de doer, com aquele barrigão no farol, e você vê que ela está drogada. Eu fico pensando, meu Deus, o que será o filho do crack? Exatamente. E assim, não é que a gente não quer que o bebê nasça. Não, é que essa criança não vai ter pai, não vai ter estrutura familiar. E ela já nasce uma dependente química. Pois é, né? E assim... Tem crianças que, dependendo da dose que a mãe usa, você tem que entrar com uma dose venal. Olha que coisa triste. Uma dose venal de droga para a criança não morrer, porque ela entra em abstinência à morte. Bom, mas agora nós vamos para a segunda parte da entrevista, que foi uma coisa fantástica. A gente conheceu a Patrícia. Quem nos indicou ela, na verdade, foi o Carlos Bezerra, nosso deputado parceiro, e pediu que a gente procurasse a Patrícia na época e chorássemos todas as pitangas. Todas. Mais um projeto que ela abraçou. A gente contou para a Patrícia que o prefeito, né, dia 23 de dezembro, sancionou uma lei dizendo 23 de dezembro, aquela data que está todo mundo assando peru de Natal. Isso. Uma felicidade. Ninguém está lendo o jornal. Então, dia 23 de dezembro foi sancionada uma lei que obrigava as cooperativas a se registrarem a uma ONG que chama-se OCESP, formando assim, puxando da ditadura a lei de 71, trazendo para o município. E o que aconteceu? Qual foi o maior desespero? As cooperativas, por exemplo, vou dar o exemplo da banana, feijão, tem outras coisas. Havia um ganho à licitação e elas foram lá, agora nós vamos entregar a banana, ganhamos a licitação, porque já era pro ano que vem. Não puderam
para isso. A gente descobriu isso em meados de janeiro para entregar as coisas em fevereiro. E eles começaram a entrar em desespero. Te deram um presentão de Natal pra você. O cooperativo, pior que a gente só descobriu em janeiro. E aí a gente foi falar com o cara e disse, não, vai lá, procura ela que ela vai ajudar. E realmente nos ajudou. Foi coautora do projeto de lei, batalhou, articulou. E aí eu queria que ela contasse um pouco para vocês de como foi essa luta. Contar para ela que falou pra gente, ainda a gente conversa tanto que não deu tempo de botar a conversa em dia. Eu vou contar para você que esse projeto já repercutiu em Rondônia e em Santa Catarina. Mas conta aí como é que foi na Câmara Municipal. Bom, na Câmara Municipal tudo é muito peculiar, né? É muito interessante. Mas é bom também, porque você também aprende a fazer as coisas e tratar com seus pares coisas que são pertinentes, que são justas. E quando a causa é justa, realmente você tem adesão da grande maioria, graças a Deus. E foi isso que eu fiz. Coloquei o projetinho debaixo do braço e falei assim, olha, a gente precisa resolver isso aqui. A gente está com um projeto de lei para revogar, né, o que foi O registro obrigatório. O registro obrigatório de 2013. Então a gente precisa aqui fazer isso para que as cooperativas não sofram. Enfim, fui tratando com um, tratando com o outro. Teve casos que nem aquele que a gente comentou, né? Que sempre tem uma pessoa assim que, bom, sou contrária, mas daqui a pouco se revela o grande articulador da causa, né? Que eu não estava nem sabendo, mas se revela o grande. Mas são coisas peculiares. Mas o que na verdade foi bacana foi conquistar esse direito. Por quê? Na verdade, a resolução de 2013 fere o princípio democrático de direito, né? Quando você coloca uma trava, alguma coisa, fala assim, olha, desde que elas estejam... Espera um pouquinho. Não, isso combina com a lei de 71, né? No momento da ditadura. Aí faz todo sentido. Então, assim, para acontecer, para participar disso, daquilo, tem que estar aqui, esse segmento de normas, de exigências, né? De tirar a liberdade, isso tem a ver com ditadura e não com o país que a gente vive hoje, que é democrático e que respeita o direito e a demanda individual de cada grupo, né? Então, um ponto principal é ferir a questão da democracia mesmo. Então, isso ele tira a trava, né, hoje, o de 2014, né, o que a gente, graças a Deus, conseguiu a adesão de todos. Então, restabelece o contato, né, e o direito de participar sem estar linkado a essa ou aquela associação ou federação, o que quer que seja. Tem um outro princípio que era ferido também e que tinha uma evocação aí, que é o princípio econômico, né, que também faz com que o cooperado seja obrigado, porque não é só colocar o nominho lá né? Olha, eu só vou colocar o nome aqui da cooperativa e beleza, está escrito. Está escrito não, senhor. É pagar taxa, é recolhimento de... Cooperativa que chega a ser obrigada a recolher R$100 mil. Você tem que apresentar todas as certidões como qualquer outra. Exatamente. Sem contar que o atravessador favorece a formação de corruptela. Para dizer corrupção. Mas né? é isso mesmo. Então é isso tudo que a gente quer evitar, fazendo com que leis como essa venham a vigorar na cidade de São Paulo. Queria que você falasse assim pra gente do seu orgulho. Acho que assim, tudo que é bom é pra ser refeito, é pra ser copiado, é pra ser divulgado. Queria que você falasse do seu orgulho de ver que assim, o projeto foi aprovado na Câmara em uma semana, sancionado. Aí daqui a pouco já estavam 2 projetos de... 2, por falta de a gente tem 2. Na Assembleia Legislativa. Isso. Não, aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Campos Machado veio e o deputado Adriano Diogo Prazo agora em outros estados. E agora em Rondônia e em Santa Catarina. Eu queria que você falasse do seu orgulho disso daí. Olha, Sandra, eu sempre costumo dizer que eu sou uma otimista por natureza. Eu acho que você também é. Nós temos que ser. Exatamente, eu sou otimista por natureza. E eu sempre falo que o bem prevalece. A gente tem a sensação que não, porque a gente é muito mal, vamos dizer assim, atendido no questão de mídia, de divulgação de fatos, enfim. Mas o bem sempre prevalece. E a gente vê isso como prova de que o bem prevalece. O que acontece? Alguém viu que o projeto é justo, né? Que o projeto favorece a quem deve favorecer, né? Que vai lá na ponta atender a demanda da ponta. Não atende gente grandona aqui não, né? Não atende poderoso.
vê que a questão é justa, ela fala assim, espera um pouquinho, eu vou copiar. Vai ser bom para o Estado, vai ser bom para Rondônia, vai ser bom para o Maranhão, quizás, para o Paraná. Desejo que agora vá para tudo quanto é lugar, né? Mas as pessoas se apropriam daquilo que ela vê que é justo e que vai fazer o bem para outras pessoas. Ao contrário do que a gente pensa. Mas as pessoas se apropriam das propostas boas para que o bem chegue na ponta. Não, eu acho que pra gente, a gente vê isso com muito orgulho. Bom, queria que você deixasse suas considerações finais. Queria oficialmente te dizer obrigada. Imagina. Eu acho que como mulher batalhadora, esse negócio de você ter ido lá pedir a um, pedir a outro, porque assim, a gente não tem acesso ao vereador A, ao vereador B, ao vereador C. Você podia ter simplesmente colocado, não, mas você correu atrás e aprovou. Acho que assim, o mínimo que nós podemos fazer é divulgar o seu trabalho, divulgar os seus planos, os seus ideais. Quem dera tivéssemos mais Patrícia, o mundo seria melhor. Então, assim, imagina, eu queria que você deixasse suas considerações finais, que a gente possa fazer muitas outras coisas em Eu estou à comum disposição. e divulgar cada vez que você criar um projeto bacana, que a gente possa divulgar isso também. Vai ser ótimo. Eu queria agradecer a todos vocês. Na verdade, assim, não deve se agradecer a mim, né? Eu acho que a gente deve agradecer à cidade por ter reconhecido vocês da grandeza do trabalho de vocês. Né? A gente não pode se furtar também de fazer justiça a isso. Né? A cooperativa tem cumprido um papel imprescindível na vida do pequeno produtor, como a gente disse aqui, na vida da pessoa que está começando agora, né? Que não tem alguém que ampare, vocês fazem esse papel, né? De dar toda a questão de logística, de dar todo o suporte, mas o que a gente faz na política é exatamente favorecer a esse tipo de iniciativa. A gente nunca vai fazer no nosso mandato, no meu mandato, no mandato do deputado, vocês nunca vão ver a gente defender gente grande. Se acontecer isso, vai ser por uma causa justa. Mas a gente quer defender vocês, que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso suporte, para que vocês continuem fazendo e prestando serviço de qualidade. A questão da cooperativa já é muito bonita por si só, né? O ajuntamento de pessoas com o mesmo ideal, pessoa que não quer fazer a coisa individualmente para si, né? Mas pessoa que pensa no coletivo. Então, esse ideal a gente partilha, e o que vocês precisarem de nós em outras iniciativas, ou para derrubar alguma iniciativa que venha trazer malefício para vocês, você vai poder contar comigo em qualquer momento, e a gente é que agradece vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Obrigada, pessoal. Até a próxima.